Dando continuidade à nossa série, eu vou falar o que eu gostaria de ter escutado. Hoje eu vou conversar sobre extrações, mas extrações de premolares. Porque terceiros molares eu acho que nem vale, né? Todo mundo acha normal pedir para extrair terceiros molares. Já pré-molares o negócio não fica assim tão simples e eu concordo, porque extrair pré-molares não é tão banal assim. Nós, se pudermos evitarmos essas extrações, é sempre melhor. E claro, há uma tendência de que com novas técnicas, novas possibilidades ortodônticas, esse tipo de extração tenha caído em desuso. E tem todas as razões. Mas nem sempre é possível nós conseguirmos isso. Ou seja, de vez em quando, alguns casos exigem que esse tipo de terapia seja feita. E aí não adianta reclamar, não adianta dizer, eu nunca faço extrações de premolares, eu nunca faço, eu sempre evito de toda forma, eu tenho técnicas específicas para não extrair mais premolares. Será? Será que sempre é possível evitar esse tipo de extração? E aviso logo aqui, agora. Eu também não gosto muito, aliás, eu não gosto, mas tem horas que não tem como evitar. Para isso, para que essa discussão não seja assim tão acirrada, é muito simples. É só nós entendermos como funciona um planejamento ortodôntico. E o planejamento ortodôntico ele é baseado em 3 fatores. Oclusão, que é o jogo onde a gente vai encaixar as peças do jogo. Agora, esse jogo tem regras, que no caso é a face. Então, a face vai nos dizer se o nosso encaixe será possível. Que essa face estará baseada em quem? Nos ossos, ou seja, nas bases ósseas. Então, todo planejamento ortodôntico, ele nunca entra em dúvida se você sempre avaliar oclusão, face e bases ósseas. Porque esse é o nosso caminho quando a gente pensa em fazer qualquer tratamento ortodôntico, independente se tem extração, se não tem, qualquer um vai seguir essa regra simples de planejamento. Para que daí nós possamos fazer o nosso tratamento que não tenha só uma boa oclusão, uma boa estética, e sim tenha uma boa função. Por quê? Tem um detalhe que eu já falei e vou repetir. Falei na aula de contenção. Toda maloclusão é estável. Toda vez que nós tiramos os dentes da posição que estava, nós podemos levar para uma relação instável. Então, para isso, nós precisamos entender como vai ficar essa relação do encaixe oclusal com a face e com as bases ósseas. Para que daí nós possamos entender que nós não estaremos levando os dentes para uma relação instável e perdendo a função. Então, esse é o grande objetivo. Todo tratamento ortodôntico tem como objetivo, a função. E o outro é a estética. Então, juntar função e estética vai nos dar o que nós queremos, que é um sorriso saudável. E eu adoro esse termo sorriso saudável, porque sorriso saudável nos diz que é um sorriso que tem função e estética. Então, eu pego um caso como esse, em que eu vejo que, do ponto de vista oclusal, tem muito pouco espaço para essas peças. Como eu vou fazer esse ajuste oclusal? Ora, primeiro eu tenho que avaliar a face. Como está essa face? Para ver se, por acaso, eu vou poder fazer o meu manejo sem extrair ou com extrações. E se for com extrações, que tipo de extrações eu vou fazer? Se vai ser de pré-molares ou se vai ser de terceiros molares. Quem vai me dar a resposta final vão ser as bases ósseas, porque elas serão quem me dirão o que é necessário, o que é preciso fazer. Então, o jogo começa olhando para a oclusão e dizendo como estão se comportando as peças do meu jogo. A primeira coisa que a gente tem que ver são as relações entre dentes, as famosas classificações de Engel, que negócio tão antigo que todo mundo sabe. Agora, como é que eu faço o meu diagnóstico? É muito simples.
toda vez que eu vou fazer o diagnóstico do ponto de vista de classificações de Engel, eu olho para os molares. Por quê? Porque se os molares estiverem numa posição X, ou seja, ou é classe 1, ou 2, ou 3, eu sei que aquela é a classificação verdadeira. E você não olha para os caninos? Não. Nesse momento, não. Eu só olho para a relação dos caninos no final do tratamento. Porque no início do tratamento, essa relação de caninos, ela pode se alterar por 1000 motivos. Até mesmo pelo apinhamento. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não estar fazendo a minha avaliação inicial com essa classificação de caninos, e sim de molares. Então nesse caso eu percebo que é uma relação de classe 1 de molares. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma relação antero-posterior de molares ideal e que tudo que estiver à frente vai me dizer as necessidades do meu tratamento. Mas é só o que tiver à frente? Não. É o que tiver atrás também. Será que tem espaço para os segundos molares erupcionarem? Para os terceiros tudo bem, a gente não vai levar em consideração. Mas será que tem espaço para os segundos molares? Falta espaço anterior e falta espaço posterior? Essa é a grande pergunta, que no meu entender é uma das coisas que mais me faz pensar em extração de pré-molares. Agora, a principal razão para eu pensar ou não se eu vou extrair é a face. Então, a face, ela é fundamental quando a gente pensa em extração. Por quê? Porque se eu fizer mal feito esse meu cálculo, eu posso causar problemas faciais, principalmente por retração labial indesejada. E é isso que eu não quero. Porque se tem uma coisa que é péssima para a nossa profissão de ortodontista, é causar o efeito indesejável da famosa boca murcha. Então, extração é o seguinte. Primeiro, tem espaço? Não tem? Falta espaço? Não falta? Falta espaço. Opa, como eu vou conseguir esse espaço? É anterior ou é posterior? É anterior. Vou imaginar de um jeito. É anterior, é posterior. Vou imaginar de outro. É anterior e posterior. Vou imaginar de outra forma. Feito isso, agora vamos para a face. O que é que vai acontecer com essa face? Então, para isso eu preciso analisar essa face. E nada melhor do que analisar em detalhe um perfil, afinal de contas, é esse perfil que pode sofrer consequências positivas ou negativas de uma extração ou de extrações de pré-molares. Então a primeira coisa que eu gosto de ver é o ângulo naslabial. Esse ângulo naslabial é aberto ou fechado? Mas eu não vejo só se ele é aberto em números. Ah, ele é 100 graus, tudo bem. Está mais de 100 graus, isso quer dizer o quê? Calma, primeiro eu tenho que ver qual é a posição do nariz e qual é a posição do lábio. Se ele está mais de 100 graus por conta do nariz que está para cima, não tem problema. Agora, se ele está mais de 100 graus porque o lábio está para trás, é outra história. Então, eu gosto do ângulo naslabial, mas eu não me baseio apenas no ângulo naslabial. Eu também quero saber a relação do ponto subnasal com o labrale superior. Ou seja, eu passo uma linha reta vertical, passando pelo ponto subnasal e avalio se o lábio está à frente ou atrás dessa linha. Essa linha, para mim, é fundamental. Quanto mais o lábio estiver à frente, mais folga eu tenho para resolver o problema oclusal. Quanto mais próximo, menos folga eu tenho, que pode até ser que eu diga, não dá para extrair, porque eu vou ter que retrair alguma coisa, até no momento de fechar todos os espaços, e isso corre o risco da boca murcha, que eu não quero, nem você. Outra linha, outra referência que eu tomo é o pogônio labrale inferior. Então, para o lábio superior eu vejo subnasale e para o lábio inferior eu vejo pogônio. Quanto o lábio inferior está à frente do pogônio? Está muito? Está pouco? Posso ter uma certa segurança? Esse lábio está ultrapassando essa linha que me dá um certo conforto? Isso para mim é fundamental para entender. Agora, depois que eu sei da relação dos lábios com alguns pontos estratégicos faciais, eu preciso entender a relação entre os lábios. Uma referência bem antiga que eu gosto muito de usar é a linha S de Steiner, que me mostra a relação
do nariz com o lábio superior e inferior. Como é que se faz? Como é que se traça essa linha? Se traça do pogônio, passando pela base do nariz, e a gente vê a relação de como ficam os lábios. Quanto estão à frente dessa linha? Se estiver à frente, nós temos uma zona de conforto para trabalhar em caso de extrações. Se já estiver tocando, já muda de figura. Esse paciente tem lábios à frente dessa linha, e isso faz com que eu me sinta confortável. Ah, mas ele tem uma pele negra, é um paciente de etnia escura. Então os lábios podem ficar mais à frente. Isso é muito relativo. Claro que me dá mais conforto, mas eu também tenho que tomar cuidado, porque para alguns pacientes isso pode ser esteticamente agradável, para outros não. Não existe essa regra só porque é um determinado tipo de etnia. É a velha história. Cada caso é um caso, você sabe disso. E para finalizar, para eu fechar as minhas contrapartes, eu gosto muito de usar o Z do perfil facial. O que é o Z do perfil facial? É essa relação que tem entre lábio superior, lábio inferior e mento. Então, agora eu fecho tudo. E eu vendo pelos ângulos do Z do perfil facial, porque o ângulo interlabial e o mento labial devem ser iguais, de 125 graus, e por isso que eu uso esses templates que já têm essas medidas padronizadas. Eu avalio quais são os lábios que estão mais para frente, quais são os que estão mais para trás, e nesse caso eu já percebo que o lábio inferior e superior estão levemente inclinados para frente, ou seja, como se estivessem biprotrusos. Agora vamos para as bases ósseas. E aí, uma análise rápida, eu vejo que as bases ósseas estão bem posicionadas. Esse é um paciente classe 1 esquelética, mas ele já tinha mostrado que era um paciente ortognata. Agora eu quero saber como estão as bases ósseas com os incisivos, e o primeiro que eu vejo é o ímpar. E aqui eu percebo que o ímpar está diminuído. Isso me causa uma certa estranheza, porque esses incisivos inferiores eram para estar mais projetados, porque pelo perfil que esse paciente tinha era o que eu esperava, e eu percebo que não, que esses incisivos estão retroinclinados. Você vai ver que essa medida ela vai influenciar na minha estratégia de tratamento, a gente vai ver isso mais à frente. E o superior? O superior eu tenho os incisivos superiores também retraídos. Então veja, embora esse paciente tenha os lábios levemente projetados, um pouco biprotrusos, os incisivos não correspondem. Então esse volume labial é mais uma característica de tecido mole e não de posicionamento dentário. Por que eu tenho que saber disso? Porque isso vai influenciar a minha estratégia de tratamento. Em relação ao vertical, o vertical me mostra que o meu paciente tem um leve aumento vertical. Mas será que ele tem mesmo? Quando eu coloco o template de 74 graus, porque essa medida toda do ângulo goníaco é 124 graus, mas a região anterior é de 74, a partir dessa linha pontilhada branca, eu percebo que esse template confirma que esse paciente tem um leve aumento do terço inferior da face, uma leve inclinação do corpo da mandíbula. E quando eu faço uso do meu template 45-55, ele me comprova claramente que esse paciente tem um excesso vertical do terço inferior da face. Mas isso não me causa nenhum tipo de estranheza e também não me preocupa, porque o meu tratamento vai ser no sentido antero-posterior. Eu não tenho grandes preocupações no vertical. E por fim, uma avaliação do POF, do plano oclusal estético funcional, que é o plano que vai dos molares, da oclusão dos molares, até o estômago do lábio superior, e que me faz enxergar como estão as relações verticais dos incisivos. Ou seja, o incisivo superior deve ultrapassar, em pacientes jovens, a linha do plano oclusal estético funcional de 2 a 4 milímetros. Nesse caso, ela ultrapassa 1,5, 2 milímetros. E o inferior deve encostar nessa linha para pacientes jovens, que nesse caso ela ultrapassa um pouco essa linha. Ou seja, agora sim eu vou analisar com calma como está essa oclusão, quais são as necessidades de espaço e como eu vou fazer o meu tratamento. Já que agora eu sei como é que está a face, como é que estão as bases ósseas,
Então, agora eu estou preparado para raciocinar como eu vou fazer o manejo desses dentes, como eu vou alinhar e como eu vou nivelar esses dentes. Então eu vejo que tem uma falta de espaço muito grande e para isso é bom que eu entenda melhor como está essa oclusão. A primeira coisa que eu sei é que eu vou precisar alinhar esses incisivos laterais superiores. Para isso eu vou precisar de espaço e eu terei que jogar os caninos superiores para distal. Como eu vou fazer isso? A grande pergunta é: eu tenho espaço posterior para distalizar os dentes posteriores e conseguir o espaço para os incisivos laterais? Aqui fica claro que não, que está faltando espaço para os segundos molares. Então eu não posso fazer uso de uma mecânica que pense em retrair esses dentes. Ah, mas eu posso usar mini placas, eu posso usar mini implantes. Nesse caso não, porque se você fizer uso desses recursos mecânicos, ortodônticos, você não vai ter espaço para os segundos molares. E segundos molares são dentes importantes da oclusão. Não vai ser suficiente o crescimento para suprir a falta de espaço. Então é simples assim. Eu não tenho espaço posterior e me falta espaço anterior, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que pensar em extrair premolares, que é uma maneira segura, previsível de conseguir esse espaço que eu tanto quero, porque afinal de contas, esse é um tipo de terapia que já tem comprovação científica em abundância. Então, se o grande problema da extração de premolares em relação a perfil, se tem problemas oclusais, se tem problemas funcionais, esse já está resolvido. Por que eu estou dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo é a literatura. Eu diria que tem centenas de artigos que mostram que a extração de premolares é uma terapia ortodôntica segura. A única questão dela é se você vai saber fazer o manejo correto do ponto de vista geral, ou seja, não só da oclusão, mas também da face e das bases ósseas. E no arco inferior, falta um tremendo espaço para esse canino e há um desvio de linha média. Então eu vou precisar de espaços para corrigir a falta do espaço do 43 e corrigir o desvio de linha média que estava para o lado direito. Então eu preciso extrair premolares. Agora, a melhor maneira de você ter certeza daquilo que você vai fazer, sem dúvida alguma, é fazer um setup. E setup você pode fazer na mão, com gesso e cera, você pode fazer em 2D, como eu vou mostrar aqui, ou você pode fazer hoje com os recursos que nós temos em 3D, tridimensionais, que tem inclusive softwares, programas que são de graça. Então você pode fazer uso ou pode fazer pago também, faz como você quiser. Eu gosto muito de fazer o em 2D porque é rápido, é simples e, sendo bem claro, é de graça. Então eu gosto muito de ter a oportunidade de primeiro tentar no 2D. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou para o 3D. Até porque o 2D é bem mais rápido de ser feito do que o 3D. Então, nesse caso, eu faço um teste sem extrações e eu percebo que eu vou projetar muitos incisivos superiores e, além disso, ainda vou ter que fazer muitos desgastes nos anteriores ou eu teria que aumentar muito a distância intercaninos. E a gente sabe que distância intercaninos é uma distância que não é uma boa ideia aumentar. Por quê? Porque eu já expliquei, porque existe uma cinta muscular em cima deles que faz com que haja uma grande tendência de recidiva. Então, como eu não quero fazer esse tipo de procedimento de expansão, nem de projeção, nem de muitos desgastes, nesse caso, eu penso em extrações. Então, eu extraio 2 premolares e percebo que vai ficar sobrando um espaço residual. Mas esse espaço residual me parece que ele é bem-vindo, porque na hora que eu mesializar, ou seja, que eu perder a ancoragem nesse caso, vai sobrar espaço para quem? Para a região posterior. O segundo molar, meu amigo ou minha amiga, vai ficar super contente. Então, dentro dessa disputa entre dentes posteriores e dentes premolares, premolar também é posterior, mas aqui tudo indica que o premolar, infelizmente, vai perder essa disputa.
Eu sei que extrair premolares tem efeitos estéticos tanto do sorriso, porque embora ele não esteja na região anterior, ele está próxima, e também tem problemas se você retrair e causar a maldita boca murcha. Tem horas que não tem jeito, e esse é o caso. Então, se eu pudesse dizer quando extrair, extraia quando estiver nessa situação, ou seja, faltando espaço posterior e faltando espaço anterior. Feito isso, eu agora vou ver se o meu setup vai estar todo correto, se há um encaixe entre os dentes e vejo como está a oclusão. Eu gosto do setup 2D porque eu posso brincar, posso ver as linhas, posso comparar o que houve de projeção, o que não houve, se houve retração, posso inverter os dentes. Então é um setup que muito me agrada. Eu praticamente faço em 100% dos meus pacientes e, claro, como eu já disse, quando eu tenho dúvida, eu parto para um setup mais sofisticado como o setup 3D. Mas eu diria que na maioria das vezes esse setup resolve o meu problema. Feito isso, eu agora só tenho que descobrir qual é a prescrição, qual é o tipo de aparelho que eu vou usar. E o aparelho que eu posso usar nesse caso é um aparelho de Roth, em que há uma prescrição de 12 graus para o arco superior e menos 1 para o inferior, ou uma prescrição MBT, que é 17 e menos 6. Por que essas prescrições são boas? Porque eu não quero descompensar o arco inferior, que eu já vi que os incisivos estão inclinados para trás, mas os lábios estão bem posicionados. Se eu jogo esses incisivos inferiores para frente, ou seja, se eu vestibularizo esses dentes, eu posso vir a ter problemas. Qual o problema? Eu posso até descruzar uma mordida, eu posso projetar o lábio. Ah, mas você vai extrair, você vai retrair. Tudo bem, isso aí eu tenho que levar em consideração. Mas na hora de um nivelamento, pode ser que esses dentes projetem. E eu não quero que isso aconteça hora nenhuma. Então eu escolho uma dessas prescrições e agora vamos tratar. Eu não começo colocando o aparelho inferior. Eu vou dizer mais. Isso é quase um protocolo meu. Eu nunca monto os dois aparelhos na mesma hora. Por uma razão muito simples, conforto. Eu acho que é muito desconfortável uma pessoa que nunca usou o aparelho, você colocar o aparelho superior e já partir para o inferior no mesmo dia. Eu já usei aparelho e sei quanto você precisa de ter um tempinho para se adaptar. Aí você vai lá com o paciente, chega, você já coloca os dois. Ah, mas eu estou sendo muito prático. Quanto tempo você vai ganhar com isso? Uma semana? Eu não acho que vai fazer diferença no resultado final de tempo de tratamento uma semana. Então eu gosto de colocar o aparelho superior e algumas vezes espero mais. Por quê? Porque eu não quero uma movimentação indesejada no inferior, que é o caso desse paciente. Então eu faço a extração dos premolares superiores e inferiores. Por que eu faço inferior? Porque eu quero que a própria natureza já comece a abrir os espaços, a manejar esses espaços naturalmente. Mas eu não quero a projeção dos incisivos inferiores. E no superior, eu preciso dos espaços para descruzar os inferiores. Então, nesse caso, eu faço toda a retração dos caninos e aí, na hora de descruzar a mordida cruzada lingual dos incisivos superiores, eu coloco batentes. E nesse caso eu uso batente posterior, porque esse paciente já tinha um excesso vertical. A gente viu quando fez análise das bases ósseas. Eu poderia ter usado um batente anterior, mas o batente anterior é para quem tem um vertical diminuído, que não era esse caso, ou seja, esse paciente tinha um vertical aumentado. E eu gosto de usar o ionômero de Vidrium C da SS White, que é um ionômero muito simples, mas ele tem uma vantagem muito grande, ele é biodegradável. Eu não gosto de usar resina, porque eu acho que ela não desgasta, e esse tipo de material, ele além de ser biocompatível, ele liberar fluo, ele ainda tem a vantagem de ser biodegradável. Então eu levanto essa mordida, não montei o aparelho inferior de propósito, e aí sim, quando eu descruzo esses incisivos laterais superiores, agora sim eu posso manejar todo o arco inferior sem correr o risco dos incisivos inferiores projetarem. Porque veja, se eu não quero eu quero descruzar uns incisivos superiores e não quero ter nenhuma interferência, eu quero ter facilidade nesse descruzamento, como é que eu vou colocar um aparelho no arco inferior
nos incisivos que já estão inclinados para lingual, ou seja, já estão compensados, e eu correndo o risco desses incisivos descompensarem. Ah, mas você usou uma prescrição MBT. Sim, tudo bem, mas eu começo com fio redondo. Então, eu não tenho ainda a expressividade da inclinação ou do que a gente chama de torque. Pode correr o risco desses incisivos projetarem e aí eu vou ter uma dificuldade muito maior de correção da mordida cruzada dos incisivos superiores. Então, nesse caso, eu usei como arco mestre o arco inferior. O que quer dizer isso? Arco mestre é aquele que eu digo assim, esse é quem vai ditar toda a minha metodologia de tratamento. Toda a minha biomecânica vai seguir o arco mestre, no caso o inferior. E o superior é o arco servo. Então eu vou fazer tudo no arco superior, respeitando o arco inferior. Terminado o descruzamento, coloco o aparelho inferior. A própria natureza já tinha feito um certo manejo desse espaço. Eu não perco tempo por conta disso, muito pelo contrário, eu ganho tempo porque eu já facilitei a correção da mordida cruzada dos incisivos superiores e aí toco o meu tratamento com uma estratégia comum de controle de espaço. Então, a regra é simples. É classe 1 de molar? Você vai extrair 4 pré-molares. É classe 2 de molar? Você vai extrair 2 pré-molares superiores. É classe 3 de molar? Você vai extrair 2 pré-molares inferiores. Quem vai ditar é a relação de molar e não de canino. Agora, para finalizar o tratamento, você sabe que é o nosso canino quem vai dizer se o tratamento ficou bom, se ficou correto ou não. Por quê? Porque a relação classe 1 de canino é o nosso desejo. E por que é o nosso desejo? Porque é a melhor relação para nos dar uma guia de lateralidade, de desoclusão pelo canino. Então foi feito aqui o manejo, fechando os espaços com o maior controle possível de retração, ou seja, eu não quero retrair muito esses dentes porque o meu paciente não tinha nenhum problema de projeção labial, e sim, eu quero resolver só o problema da falta de espaço, mais uma vez, sem querer ser chato e repetitivo, da falta de espaço anterior e posterior. Terminada essa etapa, tira-se o aparelho e a gente consegue a oclusão que nós queríamos. Ou seja, o jogo oclusal foi resolvido. Conseguimos alinhar, nivelar, ajustar os dentes anteriores e posteriores, fazer todo o manejo biomecânico e agora só precisamos saber se nós fizemos isso de acordo com as qualidades, com as características estéticas que nós sempre preconizamos, que são as 6 linhas horizontais de sorriso, o encaixe do template Smile Curves e a relação de reflexo de luz da superfície vestibular dos incisivos superiores. Pelo que eu consigo observar aqui, o único porém talvez seria a relação dos incisivos laterais com o template do Smile Curves, mas é porque também esse paciente é jovem, essa gengiva tenderá a migrar, ou seja, para apical, subirá mais do ponto de vista cervical e com certeza isso irá se autocorrigir naturalmente. Então, do ponto de vista estético, do posicionamento estético, eu estou satisfeito com os meus resultados. E agora eu quero saber em relação à face. E aí eu percebo que da face muito pouco foi mudado. Por quê? Porque eu fiz o manejo me concentrando nas características também faciais. E aí eu vejo que o ângulo nasolabial pouco mudou, o subnasal labralis superior pouco mudou, ele até parece que ficou um pouquinho mais protruso, mas isso também pode ser um artefato de imagem. O pogônio labral inferior também pouco mudou, praticamente ele ficou com o perfil que ele tinha e esse era o meu objetivo. E a linha S de Steiner, o lábio inferior ficou um pouquinho atrás, mas isso também pode ser um artefato de técnica na hora da fotografia. Mas se ficou um pouquinho para trás, não tem problema nenhum, não chega a prejudicar o perfil do meu paciente.
E o Z do perfil facial ficou praticamente o mesmo. Então eu não alterei, até pelas características de etnia do meu paciente, eu não queria ele ficar com a boca com lábios retraídos, lembrando sempre, o problema de lábio retraído é que o tempo sempre será o nosso inimigo. Ou seja, toda vez que você joga o lábio para trás, você vai acumular problemas por uma simples razão. Durante a vida inteira, o lábio irá ficar mais murcho e crescido. Então, essa perda de volume labial, ela já é natural. Então, já que é natural, eu não quero colaborar mais ainda. Porque eu sei que se eu colaborar, ou seja, se eu jogar esse dente para trás e se eu criar a maldita boca murcha, eu estou perdido. Por que eu estou perdido? Porque todos os dias a boca vai ficar mais murcha. E a gente sabe que boca murcha é assim, sendo um pouquinho chulo, é o maior queima-filme que um ortodontista pode ter, porque todo mundo percebe. Que foi que aconteceu? A boca dela parece que está para dentro. Então, temos que tomar um maior cuidado. Esse talvez seja o grande segredo de uma extração de premolares. Saber manejar a relação labial. E aí, a oclusão entrou dentro do encaixe que nós queríamos. É claro que um premolar nunca vai ser tão bonito quanto 2 premolares por arcada, ou seja, 4 premolares são mais bonitos do que 2 premolares, mas nós temos que tomar cuidado. Na verdade, 8 premolares são mais bonitos do que 4 premolares. Então nós temos que tomar cuidado e entender que toda vez que tiver uma extração de premolares, haverá, infelizmente, essa limitação estética, não só facial, mas também de arranjo de dentes, de preenchimento de corredor bucal, de sorriso, de aparência dos dentes. Porque nesse caso em particular, a gente pode ver que os premolares ainda têm uma coroa muito pequenininha em comparação com o canino, que são muito maiores. Mas claro que haverá uma migração dessa gengiva com o tempo, o que irá melhorar a estética. Ou seja, nesse caso, o tempo será a nosso favor. E em relação ao sorriso, é muito comum quando o alinhamento e nivelamento já melhora qualquer sorriso que tenha dentes extremamente apinhados, com falta de espaço, como foi o caso do nosso paciente. Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Essa relação dessa necessidade de alguns casos precisarem de extração de premolares. Eu vejo muito radicalismo por aí. Não, porque eu não extraio, porque a minha técnica é boa, porque eu uso autoligável, porque eu faço ancoragem esquelética, Não é assim que funciona. Ninguém gosta de pedir para um paciente extrair premolares. É chato, é complicado, o manejo não é simples. Quando você extrai, o paciente acha estranho. Mas, infelizmente, em algumas horas, é necessário. Eu sei que essa discussão nem cabe mais, todo mundo sabe que há necessidade. Mas, talvez, para alguém mais novo, que escuta muita gente dizendo que não extrai mais premolares, fica aqui a ideia de que tem horas que não tem jeito. Nós precisamos resolver o problema e nós precisamos de previsibilidade. E a extração de premolares é uma excelente alternativa quando está bem indicada. Eu escutava uma frase que dizia assim: nada que 4 extrações de premolares não resolva. Eu sei que isso passou. Não estamos mais nos tempos dos anéis, das bandas, em que só para colocar as bandas ortodônticas você já tinha um espaço de 4 premolares. Mas a gente tem que ver que mesmo no mundo moderno, o que faz a diferença. Sabe o que é que faz a diferença? Eu vou dizer o que é que faz a diferença. É um diagnóstico bem feito, acompanhado de um planejamento correto. Assim, nós nunca vamos ter problemas com os nossos casos ortodônticos. Talvez nunca seja uma palavra forte, mas pelo menos nós vamos minimizar ao máximo. Beleza? Obrigado mais uma vez. E hoje eu vou dar um pouquinho aqui de youtuber. Se você gostou dessa aula, se você está gostando dessa série que eu falo aquilo que eu gostaria de ter escutado, inscreva-se no meu canal e, se gostar, dá um like. Eu fico assim meio constrangido, acho isso aí um clichê danado, mas faz parte do negócio. Até a próxima e forte abraço!